E com o jornal Gente abrindo espaço para o professor Paulo Rabelo de Castro, colunista do jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do IBGE e um grande observador da realidade econômica do Brasil. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao jornal Gente. Hoje, no mundo econômico, uma expectativa em relação ao que vai sair dos Estados Unidos com o tarifaço de Donald Trump. Na opinião do senhor, que tipo de setor é mais sensível no Brasil a esse anúncio que será feito nas próximas horas? Bom dia, Thaís. Bom dia, bancada. Prazer estar aqui de volta conversando com os milhões de ouvintes do Jornal Gente. Thaís, os Estados Unidos estão se candidatando a virar um Brasil e o Brasil pode ser um candidato a virar os Estados Unidos. Aí você vai dizer, meu colunista enlouqueceu. Não entendemos nada. E é isso mesmo. Eu vim para confundir hoje, não para explicar, como diria o Chacrin. Viu, Cláudio Humberto? O que acontece é que no mundo virado de cabeça para baixo, às vezes a gente tem que fazer também, plantar uma bananeira para começar a fazer a leitura daquilo que está de pernas para o ar. E essa frase, ela explica um pouco. Os Estados Unidos são candidatos a virar Brasil. Por quê? Esse tarifaço de hoje significa um protecionismo explícito de um país que costumava ser o campeão da competitividade e que vencia os demais pela maneira mais produtiva e menos custosa de fazer as coisas, e fazer as coisas significa produzir todo tipo de bens, desde os agrícolas, industriais e também prestação de serviço, e passou a ser um país relativamente caro e, portanto, mais deficitário. Os Estados Unidos quererem agora proteger uma indústria que se tornou mais cara é fazer como o Brasil fez também quando nos anos 40, 50, num estágio diferente de desenvolvimento, a razão era outra, ele não tinha competitividade porque não tinha tecnologias. Então, fez um modelo de substituição de importações por produção interna, ou seja, tentou substituir importações de carros, fazendo um protecionismo contra a importação de carros, mas favorecendo a produção interna. Quando um país está em estágios iniciais de desenvolvimento, isso até ainda se justifica. Os Estados Unidos estão querendo virar Brasil no sentido, estão querendo voltar na história e erigir barreiras protecionistas como se isso fosse devolver competitividade e empregos a ele. Isto não vai acontecer. O que está acontecendo com os Estados Unidos é que ele vai virar um Brasil, no sentido de que o Brasil hoje ele impõe tarifas extremamente elevadas. 35% é a tarifa contra a importação de veículos. Portanto, o Brasil é protecionista. E a gente olha para o Brasil, o que vê? O Brasil está capengando no seu crescimento. Em compensação, o Brasil tem condição de virar Estados Unidos. Como? Se agora chacoalhado, despertado por esse protecionismo americano, o Brasil dissesse, eu acho que esse governo não vai dizer isso, mas se ele dissesse, olha, agora nós vamos buscar competitividade, vamos fazer tudo para baixar juros, fazendo dever de casa fiscal, vamos baixar tributos, vamos reunir a indústria e descobrir tudo que precisa ser feito para reduzir os custos do emprego de mão de obra, nós íamos aos poucos virando uns Estados Unidos. E aí baixaríamos também as tarifas. Ao invés de tentar fazer represália, fazer tarifa recíproca, a gente deveria responder com mais competição e mais competitividade. Nós não precisamos continuar sendo o Brasil, nós podemos tentar virar os Estados Unidos. Deixa os Estados Unidos tentarem virar Brasil. Agora, professor, eu queria aqui dar uma de advogado do diabo, né, nessa questão. Porque, assim, Sim. O governo americano está fazendo o que entende que é melhor para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se comportam como o xerife do mundo, sob outros aspectos, mas do ponto de vista econômico, eles só querem saber dos seus próprios interesses. Não sei se isso está certo ou está errado,
mas é o que está acontecendo. Eu estava vendo a porta-voz da Casa Branca esses dias com a lista de de taxações impostas a produtos americanos mundo afora que são espantosos. Por exemplo, no Japão, o Japão taxa o arroz americano em 700%. 700%. Né? Não é pouca coisa. O senhor menciona aí os 35% dos veículos importados no Brasil. Agora, quando as nossas autoridades, eu não tenho muita esperança de o Brasil virar Estados Unidos, porque assim, isso só acontece da boca para fora. A gente viu agora há pouco o ministro dando entrevistas em Paris e irreconhecível, né? Criticando o protecionismo americano. Ora, logo ele, né, que é o rei da taxação, né? Enfim, eu queria que o senhor falasse sobre esse conjunto de coisas. Que se o Trump corre o risco de cometer injustiças e tal com tudo isso, na verdade o que ele busca é tentar equilibrar o jogo, né, de taxação. Eu taxo você tanto quanto você me taxa. É assim que é essa a regra que deve vigorar. É isso mesmo, Cláudio. Na realidade, você fez muito bem de bancar o advogado do diabo, porque eu também exagerei um pouco para despertar nessa manhã os que nos acompanham, os nossos ouvintes, e despertar reflexão em todos que nos acompanham. E você agora quis dizer, será que você não está exagerando? Só que você foi muito elegante e delicado. E eu estava exagerando um pouco, sim, porque os Estados Unidos têm um longo caminho até virar Brasil, porque eles são talvez o país que menos impõe tarifas hoje. De forma que essa chacoalhada do Trump é um despertar para que todos os países do mundo, inclusive a dona Europa, que é bastante protecionista, o senhor Japão, e principalmente um sujeitinho que tem aí na esquina que chama-se Brasil, que são extremamente protecionistas. Então, na realidade, o resultado final dessa escalada protecionista americana pode ser, daqui a 6 meses, quem sabe, a Sônia Blota, aí de Paris, comentando que os países, não só do G20, mas até no nível de OMC, tenham se reunido para aí fazer um grande acordo geral de tarifas em que os Estados Unidos obtenham algumas vantagens para aumentar discretamente o emprego em alguns segmentos estratégicos e nós, o resto do mundo, principalmente o Brasil, baixemos tarifas em relação aos produtos americanos e baixemos tarifas em relação a todo o comércio. E aí o mundo pode ganhar. E a gente ainda vai acabar agradecendo a Trump. Eu não sei... hoje ele parece meio doidão. E se ele seguisse... O que eu quero te dizer é só que não é uma medida em favor dos interesses americanos. Quero fazer essa ressalva. O protecionismo é sempre muito ruim para um país, porque ele está se escondendo do jogo da competição. É como se a gente desistisse agora, como estamos muito mal em relação ao futebol, dizer... Nós, já que expulsamos agora o Dorival Júnior, aproveita e dispensa a seleção brasileira. Na próxima Copa nós estamos fora. Mas por que não? Nós não vamos participar para não passar vergonha. Isso é muito ruim. É importante competir, mesmo que seja para perder. E eu acho que os Estados Unidos precisam entrar no jogo da competição para realmente enfrentar a China, que está indo muito bem, obrigado. E eles podem, sim, no detalhe, porque muitos países fazem subsídios não declarados, e a China é mestra em fazer isso. De forma que, quando se diz que a China é muito competitiva, alto lá, ela é muito competitiva com subsídios escondidos. E às vezes existem tarifas compensatórias que se justificam quando o seu país parceiro está escondendo vantagens que coloca nos produtos que exporta. Portanto, o assunto é muito delicado, e o Trump, na realidade, está dando uma grande chacoalhada mundial, e se ele, ao invés de continuar doidão, no final, sentar para conversar, o mundo pode ainda resultar numa situação mais favorável do que as ameaças que hoje estão aí pairando
sobre as nossas cabeças. Mas o mais importante, eu acho que é falar de Haddad. O que o Haddad foi fazer? Deixa eu entrevistar a Sônia Borges. É a minha pergunta para o senhor. Vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta. Que diabos o ministro Haddad foi passear em Paris? Ele jantou bem? Ele almoçou bem? Ontem foi a abertura oficial do ano da França no Brasil e essa viagem foi uma espécie de preparatória para a visita de Estado do presidente Lula, que vai acontecer em junho. Mas ele conversou aí com o seu par, o ministro das Finanças, Éric Lombard, e aqui na Europa, e a gente percebeu isso claramente, que o clima é de muita apreensão. Até a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou que uma guerra tarifária somente leva a perdedores, que a produtividade e o crescimento mundial estão ameaçados. E o ministro Haddad, que estava ontem por aqui, foi justamente nessa mesma linha. E o que eu queria saber do senhor é assim, estão certos nessa avaliação? E também o que foi dito é que o acordo entre Mercosul e União Europeia, ele pode ser acelerado por conta disso. O senhor pode explicar para a gente entender, professor? Um bom dia. Na realidade, o que isso se chama em ciência econômica é uma diversão de comércio. Diversão não de entretenimento, mas um desvio de comércio. Já que vai ficar mais caro e mais difícil comerciar com os Estados Unidos, a gente acelera, então, as relações que agora ficaram combinadas com um outro grande parceiro, e realmente é um extraordinário parceiro, a Europa, que já temos agora assinado um acordo com eles e acelerar esse processo. Olha, já é um resultado muito positivo dessa aparente confusão. Tomara que ele acelere. O que eu não percebi, e vi o ministro, para quem está acelerando o comércio, a carinha dele estava tão desconfortávelzinha na sua entrevista. Ele estava, inclusive, coçando o nariz, que quando diz que o entrevistado faz uma mentirinha, ele, às vezes, coça o nariz, fica desconfortável, dá uma coceirinha no nariz. E ele estava coçando o nariz. Significa dizer que ele é um protecionista, ele é representante de um país altamente protecionista, reclamando dos Estados Unidos, que dizem que talvez vão colocar tarifas. A gente devia ter vergonha de ficar reclamando dos Estados Unidos. E quando eu digo isso, não significa que eu não quero proteger o Brasil. Justamente eu defendo que a gente deixe de conversar fiado, que o ministro Haddad deixe de taxar tanto, que ele deixe de elevar juros, porque ele é que eleva os juros como presidente do Conselho Monetário Nacional, não é o Galípolo, ele é chefe do Galípolo, e ele joga os juros no nível mais alto do planeta, destruindo a indústria brasileira, e depois ele diz que a gente está perdendo o jogo porque os Estados Unidos estão sendo protecionistas. Isso é de uma cretinice sem par. Nós temos que, Cláudio, realmente botar a cabeça no lugar, verificar o nosso potencial, fazer o nosso dever de casa aqui, e aí o Brasil será um dos países mais competitivos do mundo, com ou sem Trump. Professor Paulo Rabelo de Castro está conosco nessa manhã, é o nosso colunista de economia do jornal Gente. Eu não vou dizer o que o senhor faria se estivesse na posição do presidente Lula, do ministro Haddad, porque certamente não estaríamos com esse índice de popularidade, né, que relatamos hoje aqui. 56% dos entrevistados da pesquisa Quest disseram que desaprovam o governo Lula, e é claro que a economia tem um peso significativo. O brasileiro já sentiu que o dinheiro está valendo menos, consegue comprar muito menos com aquilo que tinha, por exemplo, e comprava há um tempo atrás. Mas o senhor é um especialista. Dá para consertar esse voo aí? O que o senhor faria num momento como esse se fosse consultado? Olha, eu não faria porque eles jamais me chamariam para ocupar qualquer cargo de colaboração. Além do mais, eu sou sócio remido desse clube chamado Brasil. Já passei da idade da bengala. E eu não poderia nem ser ministro mais do Supremo, de forma que eu sou a pessoa ideal para ajudar o país, porque eu já não estou mais nessa. O que nós precisamos é ver que as pessoas, os jovens,
E ontem eu vinha de São Paulo dirigindo, fiz umas 4 paradas, etc., e conversei com os 4 jovens que me atenderam, ou no balcão, ou ali naquelas paradas, e também uma no posto de gasolina. Aos 4, eu puxei assunto brincando com esse meu jeito e perguntei se eles não preferiam estar nos Estados Unidos. Só um que respondeu que não, mas a razão é porque ele não sabia inglês. Ou seja, este é o nosso país, Pedro. Um país sensacional, maravilhoso, abençoado por Deus, que, no entanto, tem 100% da minha amostra, não significativa, mas são 4 em 4 jovens bacanas, entendeu? Que estão ali trabalhando, estão empregados, provavelmente com carteira assinada, no entanto, a ideia deles está posta num outro país, que são os Estados Unidos. Por que será? Então, você ser presidente de um país onde todos os jovens querem morar em outro lugar deve ser muito penoso. Eu não sei por que a pesquisa Quest deu só 56% de desaprovação. Significa que 44% da população é mal informada.